Bom dia, gente, tudo bem? Voltando só hoje, gravando só hoje, pra contar pra vocês o que aconteceu, né? Eu quero compartilhar, gente, eu quero contar porque eu quero lembrar da minha evolução. Então, nem que seja para a Luana do futuro, esses vídeos são úteis. O que foi que aconteceu? Eu saí da físio, da massagem e fui parar num supermercado, né? Aqui da minha cidade. E eu fiquei lá 4 meses. Foi bom. Eu quero dar um resumo de como foi lá, porque as pessoas me receberam bem. É um mercantil bom, eles pagam, não tem atraso. Os pontos negativos foi porque eu entrava 12 horas da tarde, né? Aí 2 horas eu tinha um intervalo para o almoço e voltava 4 horas. Nesse intervalo eu sempre ficava lá, acabava ficando lá, porque, como eu disse, eu tinha uma cinquentinha. E aí, pra mim vir pra casa, ela dava muito problema pra poder ligar. Então, eu preferia ficar lá. Não ter dor de cabeça com a cinquentinha, pelo menos na hora, nesse intervalo. Então, eu ficava lá. Passava 2 horas e depois voltava a trabalhar. E aí, ficava de 4 era o certo, o horário era 9h20. Só que, sabe como é, né? Sempre ainda tem gente pra atender e acaba fazendo hora extra. Lá você não ganha a hora extra. Eles descontam. Tipo, meia hora de folga. Luana, tu pode vir um pouquinho mais tarde porque tu tem 30 minutos que tu passa naquele dia. E aí, o que foi que aconteceu? Com um mês, a minha cinquentinha parou de funcionar. E eu ficava lá, eu tava tipo 9h30, quase 10, 9h30, 9h40, saindo e a cinquentinha não saía do canto. Lá sozinha, mulher, eu não. Aí eu e meu esposo conversamos, vamos comprar uma moto. Por quê? Porque eu tô ganhando um salário, né? Um dinheiro fixo. É mínimo, mas é uma renda que a gente não tinha. Então a gente vai comprar, investir numa moto. A gente já tinha um dinheiro guardado, porque a gente gostava de guardar. E aí compramos a moto, uma parte à vista e outra parte a gente parcelou no cartão em 10 vezes. Ainda estamos pagando. Compramos a Pop, porque as motos estão muito caras. Ela saiu por 14, quase 14 mil. 13 mil e pouco, assim, porque como a gente compra no cartão, teve um pouquinho de juros nessa parte, né? O valor dela era 14 mil. Aí a gente ia pagar à vista, pagamos à vista. E aí, pra lá, a gente deu em mãos pra eles lá, 12 mil, não, 13.200, 13.200. E aí, pra gente, como teve os jurozinhos que a gente tirou o dinheiro, né? Passou o cartão e tiramos o dinheiro pra poder dar à vista, pra gente saiu 13.600 por ali. E aí, nós estamos com essa Pop. Perfeita, que eu que tô usando. Passou. Aí quando chegou no último mês, tipo assim, no terceiro mês do. Não, foi no quarto mês. No quarto mês, que eu já tinha passado os 3 meses de experiência, fui destaque em tudo, gente. Amava, eu amo. Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de olhar nos olhos da pessoa e falar bom dia, tá? Eu gosto, gostava. Então, eu saía daqui às vezes estressada das coisas, né, de casa. Chegava lá, era tão bom ver os clientes é muito legais. São pessoas legais, né? Óbvio que tem aqueles irritados, mas isso nem não me abalava. E eu era destaque em quase tudo lá. Fui destaque, viu, gente? Desde o primeiro dia que eu entrei lá. E aí, eu comecei a chegar muito tarde. Eu comecei começou a ter muita hora extra. Muita hora extra. E eu tava muito cansada. Por quê? Porque a minha vida era o quê? Trabalho. Aí eu vinha pra casa super cansada, super esgotada. E dormia. Não via nem meu esposo, porque quando eu chegava ele estava dormindo. Quando eu acordava, ele já tinha ido trabalhar. Aí eu acordava, tinha que fazer as coisas de casa, fazer o almoço e me mandar pro trabalho. Então a vida era isso, de segunda a domingo. Segunda era minha folga, então era de terça a domingo. Aí dia de segunda-feira, que era a minha folga, o único dia, né, de folga que a gente tem, eu tinha que fazer as coisas de casa, né? Fazer aquela bela faxina. E aqui a gente cozinha, pra facilitar, a gente cozinha a mistura. Uma vez na semana, o resto congela as porçãozinhas pra na hora do almoço só esquentar. Eu faço isso, fazia, não sei se eu vou conseguir voltar a fazer. Aí eu não tinha folga.
eu tinha uma folga um domingo no mês. E esse domingo demorava demais para chegar. Demais. E eu tava muito esgotada. E, pra ser sincera, vou ser sincera com vocês. Eu, quando estava lá no mercantil, né? A gente passa 5 anos da nossa vida estudando numa faculdade. Sempre, gente, eu foquei muito nos estudos. Desde o ensino médio, fundamental. Eu não era aquela pessoa que não estudava para prova. Eu estudava, eu tirava nota boa. Eu sempre fui muito esforçada. E aí, você às vezes vê pessoas, né? As pessoas que estudaram junto com você e tal. E gente, me deu uma tristeza tão profunda, não pelo trabalho em si, porque eu gostava de estar ali, mas me deu um sentimento de fracasso tão grande que eu comecei a sentir meu coração muito apertado, muito triste, muito triste. Eu estava todo dia quando eu me levantava, que eu sabia que tinha que ir trabalhar, me dava uma tristeza profunda no coração. Isso no quarto mês. Os primeiros foram normais, foram bons. Eu estava muito motivada. Eu ignorava esse sentimento. Aparecia assim alguém e a pessoa, tu tá aqui. E eu, né, desconsiderava e tal. Mas depois começou a vir tão forte. E eu me senti tão fracassada. Porque por mais que fosse um salário mínimo, meio que eu comecei a querer ir pra academia. A gente acaba um pouquinho aumentando um pouquinho o gasto a mais, né? Mas mesmo assim, a gente tava vivendo bem, tipo assim, com os 2 salários, né? Que meu esposo ganha um salário mínimo e eu estava ganhando um salário mínimo também. Então era 2 salários mínimos. A gente tava vivendo bem, só que internamente eu estava muito triste mesmo. Uma tristeza horrível. Só que eu fazia de tudo pra não demonstrar nem ao meu esposo, nem à minha família, né? Não queria. Então eu comecei a orar. Foi. Porque eu vi que se eu não continuasse, eu não ia aguentar. Uma hora eu ia explodir, sabe? E eu tinha essa questão que eu também estava muito distante de Deus. Muito, muito. Principalmente porque eu não estava indo para os cultos, né? Eu só ia pro culto uma vez, um domingo no mês, que era o domingo que eu folgava. Aí comecei a orar. Gente, Deus é perfeito, Deus é perfeito. Ele escuta a oração do céu, sabe? E mesmo sem eu merecer, sem eu mesmo merecer, porque eu estava tão distante, não fazia mais nada, não tinha mais nem prazer de ir para a igreja. E eu tinha vergonha de orar por eu me sentir tão afastada do Senhor. E aí eu decidi, não, eu vou orar. E pedir ajuda, gente. Pedir ajuda é fundamental, porque eu não tinha forças para começar a orar, eu não tinha forças para começar a ler a Bíblia. E eu pensei, se eu continuar assim, eu vou me afastar. Eu vou acabar me afastando, porque teve um momento que eu estava desejando as coisas do mundo e... Meu Deus do céu. E aí eu falei com a minha mãe. Conversei com a minha mãe. Minha mãe, gente, minha mãe é incrível. Uma mulher incrível. Que ela é a mãe, amiga. E você, tipo assim, você conta algo pra ela que por mais que seja profundo, que você sinta nojo, alguma coisa assim, de ser errado, ela não vai lhe julgar. Ela diz assim, não, minha filha, vamos orar junta. Minha mãe é incrível, é incrível. Eu acho que todo mundo precisaria conhecer uma Liduína. O nome dela é Liduína. E aí a gente começou a orar. Gente, com uma semana. Do nada, do nada. Eu não falei, né, antes. Eu sempre vendi Natura. Sempre fui revendedora na Natura. Quando eu comecei a trabalhar, meio que eu comprava mais as coisas só pro meu uso pessoal, né? Mas nunca desativei o cadastro. E do nada, a gerente da Natura da minha região me chamou, me convidou. Perguntou se eu tinha interesse em ser líder de consultoria Natura. E eu tenho uma cunhada que ela é, mas não, eu pensei assim, só pode ter sido de Deus, porque a mulher falou assim, não foi a sua cunhada que lhe indicou, é que o seu nome não saiu da minha mente, eu não sei, porque eu não sou, ela falou assim, ó, com essas palavras, eu não sou religiosa, tinha outras candidatas, mas você não saiu da minha mente. Aí me diz uma coisa, é Deus purinho, entendeu? Porque normalmente eles não chamam pessoas da mesma família, né, que tem alguma coisa, para poder ser líder. Mas ela me chamou, ela me convidou. E isso pra mim foi tipo assim, meu Deus. Porque a minha oração era assim, se tu me der um trabalho que eu consiga
estar em casa mais, que eu consiga participar dos aniversários, que eu consiga ir para a tua igreja. Eu quero me engajar novamente na igreja. Eu estou sentindo uma sede, eu estava sentindo uma sede tão grande de Deus, sabe? Você parece que você está tão distante que você não consegue se aproximar, você sente falta da palavra, aquela palavra mastigada, aquela palavra que vem e penetra no nosso coração. Comecei a orar e o Senhor, Ele deu isso e é um trabalho perfeito. Gente, não é fácil. Não é fácil, eu aceitei de primeira. Aí já com uma semana eu já pedi minhas contas, já saí. Não fiquei com os direitos, né, óbvio, mas nem tinha muito, porque só 4 meses. Mas comecei agora. Eu estou muito feliz em estar trabalhando. Estou trabalhando como líder de consultoria Natura. E estou muito feliz, porque eu faço meu horário. Só que nesses primeiros vezes, né, dias, essas primeiras semanas, existe uma demanda muito grande de coisa para fazer e eu não estou conseguindo organizar o meu tempo. Mas vai dar certo, eu estou muito feliz. É a prova de que o Senhor, Ele escuta a nossa oração, né? E às vezes a gente pensa assim, eu oro tanto por algo. Às vezes a gente não ora, e isso foi algo que o Senhor cobrou. Eu pensava assim, eu peço tantas vezes pra me tirar daqui, Ele não quer me ouvir. Ele não quer me ouvir. Eu pensava assim, por que, Senhor, tu não quer me ouvir? E aí, no domingo da minha folga, eu fui para o culto e lá o Senhor ministrou ao meu coração. Ele diz, né? Pedir, orar, não é só apresentar ao Senhor. É você orar, é você clamar, entendeu? A gente tem que orar e clamar ao Senhor. E isso não sai da minha mente. E eu consegui orar. E é isso. A nossa vida deve ser em constante oração. Eu digo por mim. Eu sei que eu não vou conseguir sucesso se eu não colocar o Senhor em primeiro lugar. Primeiramente porque eu não fico bem emocionalmente. Tudo me abala. Mas no momento que nós nos apegamos ao Senhor, Ele se torna o nosso refúgio, o nosso escudo, a nossa luz. E é isso que a palavra dele diz, né? Que é Davi, ele dizia, né, que que Deus era a fortaleza dele. E ele é. A gente tem que depositar nossa confiança no Senhor. Então, quando nós estamos distante de Deus, a gente meio que se distancia e não... Em quem vamos depositar confiança se nós estamos distante daquele que nos criou? E é isso. Quando a gente coloca nas mãos do Senhor, Ele faz. E hoje eu estou aqui. Eu sei que é difícil. Eu sei que existe vários desafios. Mas eu estou feliz porque o Senhor, foi Ele que me deu esse trabalho. E se foi Ele que me deu, ai, gente, vou chorar. Eu sei que grandes coisas Ele vai fazer. Quando eu entrei, tinha... Óbvio que vem como é que se diz? A dificuldade, né? E eu fiquei, será que eu vou conseguir? Porque é metas, na Natura é metas, né? Não é um salário fixo assim, você ganha bem, mas você tem que cumprir as metas. E eu, será que eu vou conseguir? Gente, eu tava indo pro culto e tal. Adivinha a palavra que o Senhor fala? Olha, a porta que Deus abriu, Ele não vai fechar. Gente, Deus nunca falou tão nitidamente comigo. Nunca. Nunca na minha vida. Sempre o Senhor falava ao meu coração, eu sozinha, mas nunca Deus tinha usado as pessoas assim, entendeu? De eu receber uma palavra tão assim que eu posso estar segura. Foi o Senhor que falou. E Ele tem falado comigo dessa forma. Então, eu digo, né, pra vocês, se vocês têm alguma causa que vocês querem muito, que vocês necessitem, o Senhor, Ele conhece o coração de vocês. Mas precisa vocês se ajoelharem e orar por isso, especificamente por isso, né? Não só apresentar ao Senhor, Senhor, já apresenta essa causa, não. Ore especificamente por isso, que o Senhor, Ele escutará o seu clamor. E se for de acordo com a vontade dele, Ele fará. Beijo.